Fala, perseguidos, estou na área para trazer aqui para vocês as análises dessa sexta-feira, dia 10 de outubro, tá? Onde teremos eliminatórias da Europa, não teremos Série B hoje, né? E nesse período de data FIFA eu estou trabalhando bastante com a Série B e com as eliminatórias da Europa. Ah, Marcão, mas tem outros jogos, tem o jogo do Brasil, que inclusive está aqui na tela que vocês estão vendo, né? O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul. Tem outros amistosos também, Argentina, Uruguai. Cara, eu particularmente, eu não trabalho com amistosos, tá? E por que eu não trabalho com amistosos? Porque, para mim, um dos principais pontos para eu fazer uma aposta é eu saber que aquele time, aquela seleção, ele vai dar o máximo dentro de campo porque ele necessita da vitória. Ele precisa da vitória. Então, a partir do momento que você tem um amistoso, o amistoso serve para quê? Para fazer testes, o amistoso serve para aumentar, sim, o entrosamento. Tem algumas seleções que até levam a sério os amistosos, outras não. Aí você vai ter que observar no ao vivo para você identificar isso, se vale a pena ou não arriscar o seu dinheiro em um amistoso. Eu, particularmente, por experiência, eu prefiro não arriscar, justamente porque, para mim, um dos fatores para poder realizar uma aposta é a importância do jogo. E se não tem isso, para mim fica complicado. E por isso que eu coloquei aqui a seleção brasileira, só para lembrar de falar sobre isso, né? E também para falar um pouco da seleção brasileira. A seleção brasileira está passando por um momento de se encontrar. A seleção ainda não tem um time pronto, ainda não tem ali, tem alguns jogadores que a gente já sabe que vai ser titular, mas a maioria deles estão brigando por uma vaga. Pode ser que nesse jogo a gente veja, né, os jogadores dando tudo de si, porque estão querendo conquistar uma vaga para a Copa do Mundo. Então pode ser que nesses amistosos do Brasil os caras realmente entreguem o máximo. Não trate o amistoso como ele é, um amistoso. Eles realmente levem a sério. E de um lado a gente tem uma Coreia do Sul que defensivamente a gente sabe que é uma seleção muito fraca, né? Então a tendência é que sim, o Brasil ganhe, mas é algo que leve pro ao vivo. Eu sei que você deve assistir ou não, né? Não sei como é que tá hoje a sua relação com a seleção brasileira. Eu particularmente eu vou estar assistindo o jogo. Se eu identificar essa superioridade do Brasil, pode ser que eu até esteja a favor ali da vitória da seleção brasileira por conta desse ponto, que eu sei que muitos jogadores estarão brigando por uma vaga na Copa do Mundo. Mas amistoso, cara, é algo que realmente não vale a pena, não vale muito a pena arriscar o dinheiro não, tá? Então, inclusive, eu vou tirar até do meu planejamento aqui, mas eu estaria assistindo esse jogo. Agora falando das eliminatórias da Europa, aqui sim o bicho vai pegar. Aqui sim o negócio vale ponto e é necessário essa pontuação, é necessária a vitória. E eu já começo com esse jogo do Cazaquistão contra o Liechtenstein. Liechtenstein é uma seleção muito fraca, assim como o Cazaquistão, tá? O Cazaquistão tem uma vitória e 4 derrotas. O Liechtenstein tem 5 jogos e 5 derrotas. Cara, o Liechtenstein não marcou nenhum gol nessas eliminatórias e tomou 19 gols. Então, assim, é um saco de pancada. É por isso que tá esse favoritismo todo aqui, pagando 1,13 para a equipe para a seleção do Cazaquistão. E quando você olha outras odds aqui dos favoritos do dia, também está pagando odds bem baixas, né? Como, por exemplo, a Alemanha está pagando 1,04 contra o Luxemburgo, a França contra o Azerbaijão está pagando 1,02. Então, assim, são odds muito baixas, né? A Bélgica está pagando 1,17, está pagando também muito baixo. Por quê? Porque essas seleções são bem favoritas, né? A Bélgica, apesar de ter empatado com a Macedônia do Norte, na casa da Macedônia do Norte, agora vai jogar em casa para igualar o número de jogos. E vencendo esse jogo, assume a liderança. Então é um jogo que a Bélgica vai levar muito a sério para poder vencer e deve vencer, apesar da Macedônia do Norte estar se defendendo bem, né, e ser o líder da competição. Mas a Bélgica vai com tudo dentro de casa e tem muito mais qualidade. A França contra o Azerbaijão. A França já é o líder do grupo com 6 pontos. Mas é muito importante essa vitória, ainda mais contra o adversário mais fraco do grupo, né? E a vitória deve vir com muita tranquilidade, eu acredito, inclusive pela qualidade que tem a França, né? A gente está falando de um ataque extremamente poderoso. Então também acredito numa vitória tranquila da França, assim como eu acredito também numa vitória tranquila da Alemanha diante do Luxemburgo. E a Alemanha precisa vencer porque agora, nesse momento, a Alemanha está fora de zona de classificação. Então precisa vencer esse jogo e fazer saldo de gols. É muito importante que a Alemanha também faça saldo de gols. Marcão, como trabalhar esses jogos aqui das seleções, já que as odds estão tão baixas pelo nível de favoritismo ser tão alto? Eu vou trabalhar utilizando bolsa, utilizando o trading no ao vivo, tá? No pré-jogo dá para você até olhar a vitória desses times no primeiro tempo. Dá para trabalhar dessa forma? Dá. Por exemplo, acredito que a França vence o primeiro tempo, acredito que a Alemanha vence o primeiro tempo.
Acredito que a Bélgica é o único jogo que eu recomendo levar para o ao vivo se for trabalhar o primeiro tempo. Por quê? A Macedônia do Norte vem se defendendo muito bem, né? Só tomou 2 gols nessas eliminatórias em 5 jogos. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. E Liechtenstein também tem tomando gol pra caramba. Como é que eu vou trabalhar o primeiro tempo desses jogos aqui? Utilizando o Bolsa, né? Então, por exemplo, tá aqui o Bolsa. E eu vou utilizar, vou pegar aqui para vocês, ó, o primeiro tempo. Ó, vou pegar aqui o mercado do primeiro tempo, tá? Aqui, ó. Primeiro tempo. Cadê aqui? Não, aqui, ó. Porque eu botei o menos. Deixa eu colocar aqui mais. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Eu vou trabalhar o primeiro tempo dos times para sair gol no primeiro tempo até a vitória do Cazaquistão Liechtenstein. Aqui vocês podem ver que a odds, obviamente, está bem baixa, né? A odds está bem baixa, tá, na verdade, o back é o a favor, o lei é contra. E como, por exemplo, aqui se eu for no contra, o abaixo de meio gol, ou seja, para sair gol. Vou pegar aqui 1,5 para ficar mais fácil para você. Aqui nesse 1,5, eu posso acreditar que vai sair 2 gols no primeiro tempo nesse jogo, ou eu posso acreditar que não vai sair 2 gols no primeiro tempo. E aí eu posso apostar no back, ou eu posso apostar no lay. O back, eu estou a favor de um acontecimento, de um evento. Então, por exemplo, se eu for aqui no back mais 1,5 no primeiro tempo, significa que eu acredito que vai sair 2 gols no primeiro tempo. Eu posso atuar dessa forma. Mas eu posso atuar também no lay contra o menos, o under, o menos de 1,5. Ou seja, eu também quero que aconteça gols. E trabalhando dessa forma no trade, que é provavelmente o mercado que eu vou trabalhar, tá nesse lay 1,5. Por quê? Trabalhando nesse lay 1,5, se sair um gol no primeiro tempo, já vai me pagar um bom valor, dependendo do tempo que esteja. E aí eu posso fechar a minha operação e garantir o lucro. No trade, eu trabalho dessa forma. E é assim que eu vou trabalhar na maioria dos jogos. Ou no mercado de gols, ou no mercado de resultado também. Eu posso trabalhar no mercado de resultado, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu posso trabalhar na vitória do Cazaquistão no primeiro tempo, dependendo como esteja o Cazaquistão no jogo. Se estiver muito bem, eu posso entrar num back Cazaquistão, ou seja, a favor da vitória do Cazaquistão no primeiro tempo. Se ele estiver bem no jogo, eu mantenho a minha posição, se eu acreditar que ele vai fazer um gol a qualquer momento. Se eu achar que ele está mal, que não está criando, que não está construindo boas jogadas, eu posso fechar a minha operação a qualquer momento. Seja no lucro ou seja no red, eu posso estar fechando a minha operação. Isso vai ser de acordo com o que o jogo está me mostrando. Então é dessa forma que eu vou trabalhar o primeiro tempo de todas essas seleções. O Cazaquistão, a Bélgica, a França e a Alemanha. Então, dependendo de como esteja o jogo, eu vou estar a favor da vitória deles no primeiro tempo. Um jogo também interessante que teremos vai ser a Irlanda contra a Eslováquia. É um jogo que é a disputa do primeiro lugar. Só que a Eslováquia vem jogando muito bem, se defendendo muito bem dentro desse grupo. Inclusive, a Eslováquia ganhou da Alemanha, né? Ganhou da Alemanha, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ganhou da Alemanha por 2-0, né? E contra a Luxemburgo ganhou de 1-0 fora de casa. Esse jogo aqui é fora de casa, por isso que eu vou levar pro ao vivo. Mas eu vejo essa odds 3, uma odds bem alta, né, para a Eslováquia. A Eslováquia simplesmente não tomou gol da Alemanha. Então é um jogo que eu vou estar observando no ao vivo. Se a Eslováquia estivesse se defendendo muito bem, não dando muitas oportunidades para a Irlanda do Norte, que também é uma seleção muito abaixo, né, eu vou estar a favor da Eslováquia, tá? Porque eu acredito que essa odd esteja errada. Inclusive, um handicap mais um Eslováquia é algo muito bom para estar de olho. Por isso que eu coloquei aqui dentro do meu planejamento no handicap asiático. O handicap asiático mais um, a Eslováquia, para a Eslováquia não perder por 2 gols, vale a pena estar de olho, porque está pagando odds 3 na seleção que no grupo que tem a Alemanha não tomou gol. E ainda não tomou gol de ninguém. E jogos que eu considero ser jogos bons para gols, teremos a Suécia contra a Suíça. Os jogos da Suécia têm sido jogos com gols. E na Suécia a gente sabe que tem um ataque muito forte, mas defensivamente é uma seleção muito fraca. É um ataque com Isaac e Gyökeres, né, que se entendem na seleção. E a Suíça, o ataque da Suíça simplesmente marcou 7 gols em 2 jogos, tá? Beleza que enfrentou o Kosovo, né, enfrentou a Eslovênia, mas marcou 7 gols em 2 jogos. A Suécia, por exemplo, tomou uma sapecada, né? Aqui, ó, tomou uma sapecada de Kosovo, velho. Perdeu para Kosovo por 2-0 e empatou com a Eslovênia por 2-2. Então, cara, é uma seleção que defensivamente está bem fraca, tá? Bem fraca mesmo. Por isso que eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols. O over 1,5 está pagando 1,25.
E o outro jogo que nós teremos é a Islândia contra a Ucrânia, que também acredito que teremos um jogo favorável para gols, né? A gente sabe que a França vai terminar em primeiro, a briga vai ser pela segunda colocação, e a briga vai ser nesse confronto direto entre a Islândia e a Ucrânia. E a Islândia está se mostrando ser uma seleção bem ofensiva nessas eliminatórias. Não é à toa que os seus jogos, né, foi um 5-0 contra o Azerbaijão e um 2-1 contra a França, marcando gol na França, na França. Né? Então, já se mostrou ser uma seleção que ofensivamente está conseguindo marcar. E a Ucrânia perdeu de 2-0 para a França e empatou por 1-1 contra o Azerbaijão. E pela necessidade de vitória da Ucrânia, que está aqui com um ponto, sendo uma briga direta pela classificação, pelo segundo colocação, ela vai com tudo para cima da Islândia. Então eu acredito que vai ser um jogo bem aberto, um jogo bem dinâmico e favorável para gols. Né? O over 1,5 está pagando 1,33. Nesse caso aqui, eu vou esperar essa odds valorizar no ao vivo para estar a favor desse over 1,5. Beleza? Até por ser seleção também, né? A gente tem que olhar na prática, tem que ter muito cuidado. Curte esse vídeo se você gostou, compartilha com seu amigo e se inscreve no canal se você não está inscrito, porque sábado, domingo teremos análise aqui também que vai te ajudar bastante. Tamo junto!